Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui hoje a correção da atividade 3 do segundo bimestre, tá bom? Está na página 49, as questões 1, 2 e 5. Diz assim a questão 1: desenhe um quadrado de 1 centímetro de lado e depois responda. Então tá aqui o nosso quadrado de 1 centímetro de lado, tá bom? Vamos imaginar, tá aqui o nosso quadrado então, 1 centímetro de lado. Você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados. Então, você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados. Vamos lá, então vamos pegar 25 desses quadrados. Vamos juntar aqui os 25. Foi 5. Mais 5. Mais 5. Nos organizando aqui para poder fechar um quadrado. Vamos ver se dá, né? Mais 5. Foram 20, falta mais 5. Aí galerinha, formou um quadrado, formou, ó. O que é a definição de um quadrado? Os 4 lados iguais. Então aqui ó, eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Então eu tenho um quadrado. Então a pergunta é: você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados? Resposta: sim. Então 25 é um quadrado perfeito? Sim. Como é que a gente pode representar isso? Isso daqui a gente pode representar da seguinte maneira: 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 2. E nós vimos em aulas passadas que todas as vezes que nós temos uma potenciação cujo expoente é um número par, então nós temos um número quadrado perfeito. Beleza? Então 25 é quadrado perfeito, tá bom? Vamos para o item B. O item B ele diz o seguinte: se usar 29 desses quadrados, você poderá, na realidade eu esqueci alguma coisa aí. Você poderá formar um novo quadrado? Vamos ver então. Vamos pegar aqui os 25 do anterior, vamos descer para cá. Eu tenho 25 aqui, só que ele quer quanto? 29, preciso de mais 4. Então bora aqui, vou botar aqui. E aí galerinha, formou um quadrado. O que é um quadrado? Quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais. Aqui tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então é quadrado? Não. Então 29 desse quadrado, você poderá formar um novo quadrado? Não. A resposta é não. Aí ele pergunta: então 29 é um quadrado perfeito? Também não. 29 não é quadrado perfeito. Como é que fica isso, ó? Aqui seria
5 vezes 5 mais 4. Bom, se eu tivesse mais um aqui, ainda assim não seria quadrado perfeito, porque quadrado perfeito tem que a quantidade que tem aqui tem que ter aqui, então nós precisaríamos de 6 em cada lado. Bom, então a resposta da questão 1 no item A é sim e sim, e no item B é não e não. Tá ok? Vamos então para a questão de número 2. Questão 2 diz assim: fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Pela fatoração, então vamos lá. Eu tenho 225, que é o item A, tá certo? Vamos fatorar esse número. Como é que a gente fatora esse número? Primeiro, a gente coloca o número, passa um tracinho, e aí nós vamos dividir por quanto? 225 é dividido por quanto? Bem, é por 2? Ele é por 2 se for número par. Isso é um número par? Não, porque termina em 5. Então não pode ser por 2. Pode ser por 3? Pode. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é dividido por 3? Sim. Então quanto é 225 dividido para 3? Vai ser 75. 75 é divisível por 3? Vamos somar. Quanto é 7 mais 5? 12. 12 é 1 e o 2. 1 mais 2, 3. 3 é divisível por 3. Então, quanto é que dá? 75 dividido para 3 dá 25. 25 dá para dividir por 3? Vamos ver. Quanto é 2 mais 5? 7. 7 é divisível por 3? Não, então não dá. Como ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Quanto é 25 dividido para 5? Dá 5. E quanto é 5 dividido para 5? Dá 1. Então a fatoração é isso. Você vai dividindo os números até chegar no número 1. Chegou no número 1, você para. Aí você vai olhar para os números que você dividiu. Vai pegá-los sempre de 2 em 2. Ó. Então, dos que se repetem, tá bom? Então, 3 se repete. 5 se repete. Então, fica 3 ao quadrado. E fica 5 ao quadrado. Como os expoentes são pares, então 225 é quadrado perfeito. Tá bom? Vamos para o item B. O item B, ele vai dizer que é o número 300. Então, 300 dividido por... Pessoal, observem que eu podia dividir 225 por 5. Mas lá no final eu ia ter que dividir por 3. Então, nós sempre começamos pelo menor número, tá bom? 300 é divisível por 2? É, porque é um número par. Quanto é 300 dividido por 2? 150. Dá para dividir por 2? Dá, porque ainda é par. Quanto é 150 dividido para 2? 75. 75 dá para dividir para 2? Não, porque não é par. Dá para dividir por 3? Dá, tá aqui, ó, nós já vimos, 3. Quanto é 75 dividido para 3? 25. 25 dá para dividir por 3? Não, dá por quanto? Dá por 5, foi o que nós já vimos. E quanto é 25 dividido para 5? Dá 5. E 5 dividido para 5? 1. Chegou em 1, para. Vamos juntar os números de 2 em 2. Tá certo? Os que se repetem. Aqui, ó, 2. Fica 2 ao quadrado. Esse daqui tá sozinho, 3. E aqui, 5 ao quadrado. Se todos os números tiverem expoente par, então ele é quadrado perfeito. Mas observem bem aqui, ó. O número 3, ele tem expoente par? Não, não tem. Quando não aparece nada, ele é 1. Portanto, nós vamos responder que o número 300 não é quadrado perfeito, tá bom?
Item C. O item C eu tenho 400. Vamos lá então fazer o 400. Passa o tracinho. É par? Sim, então divide por 2. 400 dividido por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 2, não dá. 25 não é par, não posso dividir por 2. Pode dividir por 3, também não. Por quanto? Por 5. E vai dar 5, que divide por 5, que vai dar 1. Chegou em 1 para os cálculos. Juntando os números, os que se repetem. 1, 2, 3, 4. Então fica 2 elevado a 4 e 5 elevado a 2. Como nós vimos anteriormente, se os números encontrados, se os expoentes for números pares, então este número é um quadrado perfeito, tá certo? Então, nós vamos dizer que o número 400, ele é quadrado perfeito, tá bom? Vamos para o item D. O item D. Vamos subir um pouquinho. O item D fala que é 729. 729. Ele é divisível por 2? Não, porque ele não é um número par. Passamos o tracinho aqui, não pode ser por 2. Pode ser por 3? Vamos ver. Quanto é 7 mais 2? 9. 9 mais 9, 18. 18 é 1 e o 8. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3? Sim, então, ó, 3. 729 dividido para 3 vai dar 243. 243 é divisível por 3? Vamos ver, quanto é 2 mais 6, mais 4, 6, mais 3, 9, então sim. Quanto é 243 dividido para 3? 81. 81 dá para dividir por 3? Quanto é 8 mais 1? 8 mais 1 é 9, então dá certo. Então vou dividir por 3. 81 dividido para 3 dá quanto? 27. 27 dá por 3, 2 mais 7 dá 9, então 3. Quanto é 27 por 3? 9. Até 9 por 3 é 3. 3 por 3, 1. Chegou em 1, parou os cálculos. Vamos lá então. Deu tudo 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 elevado a 6. O 6 é um expoente par ou ímpar? Expoente par. Portanto, 729 é um quadrado perfeito. Tá bom? Vamos para o item E. 1000. Passa-se o traço. É um número par? Sim, então divide por 2. Quanto é 1000 dividido por 2? 500. Dá por 2? Sim. Quanto é 500 dividido para 2? Vai dar 250. Ainda continua sendo par, continua dividindo por 2. Quanto é 250 dividido para 2? Muito bem, 125. Dividido para 2, não. 125 não é par, então não pode dividir por 2. Então eu vou dividir por quanto? Por 3? Vamos ver. Quanto é 1 mais 2? 3. 3 mais 5, 8. 8 não dá para dividir por 3. Então vamos dividir por 5. Quanto é 125 dividido para 5? 25.
25 vou dividir por quanto? Por 5, que vai dar quanto? 5. 5 é por quanto? Por 5, que dá 1. Chegou em 1, parou. Vamos lá então ver quais foram os números que nós encontramos. Ó, nós encontramos o 2. Quantas vezes nós encontramos o 2? 3, então é 2 elevado a 3. E encontramos o 5. Quantas vezes o 5? 3 vezes. Então 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Esses expoentes são pares? Não. Então nós concluímos que o número 1000 não é quadrado perfeito. Beleza? O 3 não é um número quadrado perfeito. Item F. 1024. O número 1024, ele é um número par ou um número ímpar? É um número par. Então vou dividir por quanto? Por 2. Quanto é 1024 dividido para 2? Metade de 10 é 5, a metade de 24 é 12, então dá 512. O número 512 é um número par? Sim, então eu vou dividir por 2. 512 dividido para 2 dá quanto? 256. O número 256 é um número par? Sim, então eu vou dividir por quanto? Por 2, que vai dar quanto? 256 dividido para 2 dá 128. O número 128 é um número par? Sim, então divide por 2, que vai dar quanto? 64. 64 é um número par? Sim, então eu vou dividir por quanto? Por 2, que vai dar quanto? 32. 32 é um número par? É, então eu vou dividir por quanto? Por 2, que vai dar quanto? 16. 16 é um número par? É, vou dividir por quanto? Por 2, dá quanto? 8. 8 é um número par? Sim, então divide por quanto? Por 2, dá quanto? Dá 4. 4 é um número par? É, então divide por 2, dá quanto? 4 dividido para 2, 2. 2 é dividido por quanto? Por 2, então vai 2. 2 dividido para 2, 1. Chegou em 1, para. Observe que os números encontrados, todos foram 2. Quantos 2? Então vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 2 elevado a 10. Então a gente conclui que o número 1024, ele é sim um número quadrado perfeito, certo? Então vamos agora para o item G. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Número item G é 2000. Vamos lá. 2000 é o número par ou número ímpar? Número par. Então vou dividir por quanto? Por 2. Quanto é 2000 dividido para 2? Dá 1000. 1000 é par? É. Divide por 2. Dá quanto? 500. 500 é par. Divide por 2. Dá quanto? 250. 250 por 2. Dá quanto? 125. 125 é por 2? Não, é por 5. Que dá quanto? 25. 25 é por quanto? Por 5. Que dá quanto? Dá 5. É quanto? 5. Que dá quanto? 1. Chegou em 1, para. Vamos ver então agora. Tem o número 2 e o número 5. O número 2 foi quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então 2 elevado a 4. E o 5? 1, 2, 3. 5 elevado
a 3. Os números encontrados tem expoente par, esse tem, ó, mas aqui não. Então a gente conclui que o número 2000 não é quadrado perfeito. Beleza? Então o número 2000 não é quadrado perfeito. Isso foi o item G. O item H, 1600. Puxa o tracinho. Vamos cá então. 1600 é o número par ou o número ímpar? É o número par. Então divide por quanto? Por 2. Dá quanto? 800. 800 é par. Dá 400. É par. Dá 200. É par. Dá 100. É par. Dá 50. É par. Vou botar aqui do lado, tá bom, galerinha? 50 dividido para 2. 25. 25 dá por 2? Não, por 5. Que dá quanto? 5. Que 5 é dividido por quanto? Por 5. Que vai dar quanto? 1. Quais foram os números encontrados? 2 e 5. O 2 foi quantas vezes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 2 foi 6 vezes. Vezes o 5. O 5 foi quantas vezes? 2 vezes. Os expoentes são pares? Sim, ó. 6 e 2 é par. Então a gente conclui que 1600 é quadrado perfeito. Concluímos assim a segunda questão. Lembrando que esse é o processo de fatoração. Quando os expoentes encontrados forem par, então o número é quadrado perfeito. Quando o expoente tiver algum número ímpar, então este número não é quadrado perfeito. Ok? Vamos então para a questão de número 3. Nossa terceira questão, que é a questão de número 5, diz assim: qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, para que esse número se torne quadrado perfeito? Então vamos aqui, ó. Nós vimos o seguinte: todas as vezes, então nós temos aqui 2 elevado a 4, 3 elevado a 2 e o 5 elevado a 3. Nós vimos na questão anterior que quando os expoentes são números pares, então ele torna o número quadrado perfeito. Então esse daqui, ó, já está ok, esse aqui está ok. 5 elevado a 3. Esse 3, ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar. Então esse número aqui, ó, não é quadrado perfeito. Eu preciso torná-lo quadrado perfeito. E o que é que significa 5 elevado a 3? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Eu preciso que ele seja par. Para ele ser par, eu preciso de que aqui? Eu preciso de mais um 5. Então, para que esse número se torne quadrado perfeito, eu preciso multiplicar por quem? Eu preciso multiplicar por 5. Resposta, item B. Por que por 5? Porque se eu multiplicar 5 elevado a 3 vezes 5, a resposta vai ser 5 elevado a 4. Aí o expoente passa também a ser positivo, tá certo? Então, para termos um número quadrado perfeito, na fatoração, os seus expoentes precisam sempre ser número par. Ok, galerinha? Forte abraço, estamos juntos, professor Gil. Abraço, galerinha. Até a próxima. Estudem para a prova, hein?